tema da nossa discussão, vou falar devagar, senão o pessoal do espanhol pode não entender. Seria educação, né, não só apresentar o Programa de Educação e Ciência da Secretaria de Política para as Mulheres, mas partindo, quer dizer, para nós, um dos eixos de trabalho da Secretaria era ter a educação como... eu tenho o texto em inglês, será que era melhor passá-lo em inglês? Mas agora... tá, então tudo bem. Não, porque as lâminas teriam em inglês, eu esqueci, aí botei minha... Mas é que está no meu pendrive, teria que passar. Mas depois eu posso passar no inglês que nós tínhamos traduzido. Seria partir, quer dizer, o eixo seria um trabalho educação, violência, são o tripé que a Secretaria trabalha. Então, em educação, a gente tem como premissa, como hipótese, que a educação é um instrumento de empoderamento das mulheres, né? Então, níveis mais elevados, implica na melhoria de qualidade de vida de homens e mulheres e, portanto, você faz uma associação imediata entre isto e o empoderamento feminino. Então, mas essa questão ela tem uma forte ligação com o desenvolvimento econômico do país e a cultura patriarcal vigente na sociedade. Por exemplo, uma questão dessas interessante para nós brasileiras é que nós alcançamos um nível de desenvolvimento, de participação no mercado de trabalho, mas do ponto de vista do empoderamento das mulheres na política e nos cargos de direção, nós temos a níveis extremamente, eu diria, baixos, né? Quando se compara com a Argentina, por exemplo, na política, a participação nossa é extremamente baixa, apesar de que a sociedade brasileira e o movimento de mulheres no Brasil movimentou-se muito ao longo das últimas décadas. Isso, portanto, quer dizer, continuando ainda a discussão de como o desenvolvimento econômico e a educação, trabalhando com a ideia de que a educação é um elemento fundamental para possibilitar a autonomia econômica e política das mulheres. No caso brasileiro, podíamos interpretar a educação promovendo a cultura e a desigualdade de gênero. Isso que eu estou falando é para mulheres, mas essas questões são extremamente potencializadas quando se as negras e os negros do Brasil. A questão racial ela fica um pouco, às vezes, velada quando simplesmente nós ficamos trabalhando ao nível da relação homens e mulheres na sociedade. No Brasil, não há mais nenhuma discriminação para a entrada das mulheres na escola. Claro que eu acredito que o Brasil, essa questão passou por todos os países de que a educação não foi permitida para as mulheres de graça. Nós batemos com o pé na porta das escolas para poder abrir escolas, para abrir as faculdades. Não, quer dizer, nossas bisavós e trisavós são responsáveis por esse empoderamento das mulheres na educação que o século XX consagrou, né? Então, hoje não tem mais nenhum empecilho para a nossa entrada na educação. Mas, mesmo assim, essa caminhada vitoriosa das mulheres ao longo do século XX, de analfabetas para uma escolaridade mais elevada no final do século XX, não se consubstancia numa participação equitativa no sistema de ciência e tecnologia. Isso é uma questão para pensar.
parece que, eu conversando com a Alice, a gente estava trocando essas ideias, que formar um cientista demora muito. É uma longa caminhada que mesmo as pioneiras que entraram nas universidades na década de 40 não conseguiram, e depois a leva da década de 70, da minha geração em diante, não conseguiu ainda romper. Tem tetos de vidros e paredes de cristais, né? Quer dizer, portanto, a gente tem essas vulnerabilidades com relação do que o sistema educacional não equaciona, né? E, portanto, marca a subordinação feminina na vida, cuja que a cultura patriarcal coloca mais empecilhos ao acesso a essa autonomia econômica e política. Estou considerando que a participação no sistema científico e tecnológico é uma participação política nos cargos de direção, nas academias. Isso implica, quer dizer, você pode estar lá na base, mas você não gerencia os programas. Isso eu já falei, eu ia passar. O problema, por exemplo, tomando a população acima de 15 anos de idade, quer dizer, do total dos ocupados que estão no mercado de trabalho, nós percebemos que as mulheres já têm onde está o hiato que nós vencemos, quer dizer, conseguimos uma escolaridade maior. Onde nós temos um problema é com as mulheres mais velhas. Quando você pega a população acima de 60 anos, são mais mulheres as analfabetas do que os homens, mas não nas faixas etárias inferiores. Quer dizer, o analfabetismo é uma questão que está marcada pela geração. É a geração anterior à minha que não teve dificuldades no acesso à escola. E as mulheres se qualificam mais que os homens. Os dados do Sistema de Ciência e Tecnologia do Brasil já permitem dizer isso. Quer dizer, os dados que são disponíveis são os do CNPq, porque, infelizmente, os dados do MEC com relação à educação superior, nós temos muitas... Isso é uma das questões que esse encontro podia depois colocar, é a abertura dos dados para a construção de indicadores por sexo, né? Porque é impressionante como a minha impressão, eu já trabalho nessa área há bastante tempo, é que há uma certa vergonha do cientista. O cientista é um sábio e ele não admite que o dado venha aberto, porque ele vela a participação nossa no processo. Então, é tudo fechado. A FAPESP de São Paulo, que é rica, tem inúmeros anuários e estudos sobre o setor de ciência e tecnologia e não tem um dado aberto. Só agora, depois de muita pressão do movimento de mulheres, de cientistas e tal, é que começam a ser abertos os dados. O CNPq já faz, a gente pode entrar na homepage do CNPq e os dados estão lá abertos por sexo, quer dizer, mas a CAPES, não. Isso é uma outra recomendação nossa. Há uma dificuldade enorme no acesso eu sou governo. Já escrevi para lá, em nome do governo, da Secretaria de Mulheres da Presidência da República. Vocês tiveram alguma resposta? Eu nunca tive resposta da CAPES a respeito de enviar os dados, microdados para nós. Infelizmente, quer dizer, eu tenho que dizê-lo, porque... Depois, uma menina da CAPES, que estava naquele seminário de abril, lá do Ibero-Americano de Curitiba, ela me escreveu, eu mandei, eu mandei de novo, eu reiterei o pedido, mas ainda até agora eu não recebi respostas. Já tem mais de um mês isso. Portanto, eu acho que a CAPES merece, o Jorge Guimarães